pessoal do Direito do Trabalho em Foco, voltamos com o nosso segundo bloco aqui do nosso curso de súmulas para falar de bancários. E queria mandar um abraço para o pessoal do Hangout, a Pilar Schmidt, o Bruno, a Bruna, desculpa. Aliás, um monte de gente muito bacana. A Andrea, que eu tive honra de ser coordenador dela em um grande escritório. A Rossana também, que é uma grande parceira minha na advocacia. E os que eu não lembrei, eu prometo que nas próximas aulas eu vou lembrando, tá? Bom, na verdade eu estou regravando aqui esse bloco porque a Anta aqui, o que fez? Quando começou a gravar o segundo bloco do Direito do Trabalho, eu gravei o bloco inteiro. Quando eu olhei para o microfone, ele estava desligado. Sim, é coisa de topeira mesmo, né? Mas vamos lá que é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Súmula 113, bancário, sábado, dia útil. O sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. Ou seja, na verdade, o bancário ele tem 6 dias de trabalho em tese, 6 dias úteis. Só que no sexto dia, é um sexto dia útil, mas não trabalhado. Não são 6 dias de trabalho, são 6 dias úteis. Mas o sexto não é trabalhado. Então, na verdade, não cabe a repercussão do pagamento de horas extras nesse sábado, justamente por ser dia útil, fazer parte da jornada de trabalho do empregado bancário. A gente vai... qual que é a influência prática nisso? É no divisor de cálculo de horas desse bancário, como a gente vai ver mais para frente na súmula própria. Bacana? Não tem muito segredo. Então vamos em frente. Súmula 115, horas extras, gratificações semestrais. O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais. Pois bem, vamos partir do princípio que o bancário ele tem uma gratificação semestral. Então ele tem toda a base de cálculo para chegar nessa gratificação semestral, porém, a gente vai entrar na velha premissa da habitualidade. Se esse empregado bancário laborou em regime de jornada extraordinária de forma habitual, o que não é incomum na categoria dos bancários, essas horas extras vão integrar o cálculo da gratificação semestral. Uma gratificação que provavelmente está inserida na convenção coletiva dos bancários, que é uma convenção coletiva de âmbito nacional, que a federação representa os bancos, que fecha os acordos com os diversos sindicatos de bancários existentes no país. Bacana? Agora, se o labor em horas extras for eventual, esse valor não integra a base de cálculo. Como eu falei que é incomum, na verdade, os bancários elaborarem sobre jornada. Por quê? Um exemplo é o caixa, né? Que tem que atender todos os clientes que passaram, que depois das 16 se encontram na agência e depois fechar o caixa. Mas temos também alguns empregados que não trabalham em regime de jornada de hora extra. Por exemplo, um contínuo que não tem necessidade de exceder sua jornada. Mas se exceder de vez ou outra, de forma eventual, em caso de direito à gratificação semestral, as horas extras não irão compor a sua base de cálculo. Bacana? Ih, meu telefone está tocando. Bancário categoria diferenciada. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de créditos pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Bom, o que são categorias profissionais diferenciadas? São aquelas categorias que possuem regulamentação
por lei, como os advogados, por exemplo, os vigilantes, como a gente vai ver uma súmula referente a eles mais para frente. Enfim, toda a categoria que, na verdade, ela é regulamentada por lei, tá? Então, essas categorias regulamentadas por lei não se beneficiam do quê? Do regime legal relativo aos bancários, sem muita novidade. Agora que vem uma súmula bacana, mas dá só um segundinho que eu vou pegar minha calculadora. Pronto, está aqui a minha calculadora para podermos falar da súmula 124, bancário, salário, hora, divisor. Primeira parte da súmula, o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, se houver ajuste individual, expresso ou coletivo, no sentido de desconsiderar o sábado como dia de descanso, remunerado será 150 horas mensais para os empregados submetidos à jornada de 6 horas, prevista no caput do artigo 224 da CLT, e de 200 horas para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Como é que se faz esse cálculo? Bom, nós sabemos que a jornada do trabalhador bancário é de 6 horas. Neste caso aqui, o que a súmula veio a dizer? Que, em que pese o sábado ser dia útil não trabalhado, através de negociação coletiva, como de fato ocorre, pode-se chegar a um acordo de que o sábado será considerado descanso semanal, descanso remunerado. Bacana? Bom, se chegar-se a esse acordo de que o sábado é dia de descanso remunerado, então teremos que partir da seguinte premissa, que a jornada do trabalhador bancário vai ser de segunda, os dias úteis do trabalhador bancário será de segunda a sexta. Bom, considerando que o trabalhador bancário trabalha 6 horas ao dia, e os dias, 6 horas ao dia, tendo 5 dias úteis, nós fazemos então 6 vezes 5, que é igual a 30. Bacana? O TST entende o seguinte, que um mês do trabalhador possui 5 semanas, salvo do professor, parece que é 4 semanas e meia, mas em geral são 5 semanas. Então eu pego esses 30 e multiplico por 5, que vai dar as 150 horas da súmula. Para os trabalhadores que possuem cargo de confiança, que se retrata a linha B, como é que nós chegamos às 200 horas? Os que possuem cargo de confiança trabalham por 8 horas diárias, ok? Vamos considerar que nós temos 5 dias úteis, então eu faço 8 horas vezes 5, chegando a um número de horas de 40 horas semanais. Eu multiplico por 5 semanas, chegarei às 200 horas previstas na linha B da primeira parte da súmula 124 do TST. Agora, não havendo previsão convencional de que o sábado é dia de descanso, mantendo-se a premissa de que sábado é dia útil não trabalhado, como é que é feito o divisor? Primeiro vamos analisar a súmula, a parte 2 da súmula. Nas demais hipóteses, aplicar-se-á o divisor 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas previstas no caput do artigo 224 da CLT e 220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Bom, se o sábado é dia útil não trabalhado, eu considerando que o trabalhador do caput do 224 trabalha 6 horas por dia, temos que multiplicar essas 6 horas por 6 dias, que vai dar 36 horas. Multiplicando as 36 horas por 5 semanas, eu chego ao valor mensal de 180 horas. É o cálculo que se aplica na linha B, na linha A da segunda parte da súmula 124. A linha B é um pouquinho mais complexa. Por quê?
Nós sabemos que a Constituição Federal determina que a jornada mensal máxima prevista é de 220 horas. Bom, eu vou utilizar a mesma lógica que eu venho utilizando para os empregados de cargo de confiança, no caso da linha B da segunda parte da súmula. Trabalham 8 horas vezes 6 dias úteis. Opa, já temos um problema. 48 horas semanais. Até aqui um problema sanável, porque no sábado, de fato, eles não trabalham. O sábado é considerado apenas para o cálculo. Agora eu faço vezes 5 semanas. Eu vou extrapolar a jornada em 20 horas, 240. Considerando que a Constituição Federal determina que a jornada máxima mensal é de 220 horas, então a linha B limitou a 220 horas a jornada mensal do empregado bancário possuidor de cargo de confiança, ok? Nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Bom, súmula 199, bancário, pré-contratação de horas extras. Só um minuto. Bacana, é isso mesmo. Primeira parte, o que fala a súmula? Essa é a Mafalda. Bancário, pré-contratação de horas extras. Parte 1 da súmula. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas às horas extras com adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Bom, voltando à súmula 199, primeira parte. A pré-contratação de horas extras, ela é vedada por essa súmula. Ou seja, eu não posso contratar um empregado bancário, aquele previsto no caput do 224, que trabalha por 6 horas, e já pré-contratar mais 2 horas para esse bancário. Por quê? Porque no caso de uma ação judicial, vai ser devido o quê? O adicional de horas extras dessas 2 horas. Por quê? A jornada normal é de 6 horas, essas 2 passarão a ser horas extras, a serem remuneradas com um devido adicional. Tá? Aí a gente vê uma parte da súmula que fala... as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Caramba, Fábio, como assim? Quer dizer que pré-contratar eu não posso, mas eu posso pós-contratar? Não vejo lógica nisso, e já vou explicar. O que acontece? Muitas empresas, isso é um caso prático, muitas empresas podem se tornar empresas que não são do ramo financeiro e passam a se tornar do ramo financeiro. Eu fui o advogado de um grande banco, que na verdade é um conglomerado de empresas, que uma das empresas não era uma instituição financeira. Então os empregados eles trabalhavam no regime de 8 horas. Ocorre que resolveram tornar essa empresa uma instituição financeira. O que aconteceu? Modificou-se a natureza jurídica da empresa, eles se tornaram empregados de instituição financeira, súmula 55, aplica-se 6 horas, e contrataram mais 2 horas para serem pagas ao empregado. Por quê? Eu não poderia reduzir o salário desse empregado proporcionalmente às 6 horas trabalhadas. Por quê? Existe o princípio constitucional de que os salários, o princípio de proteção aos salários, dizendo que o salário ele é irredutível, salvo as exceções previstas na Constituição. Então, aqui eu pós-contratei 2 horas. Então, nessa situação aqui, é lícito, é o que diz a súmula, porque ela foi contratada após a admissão desse empregado.
Bacana? É complexo, mas não é difícil de entender. A segunda parte da súmula fala: em se tratando de horas pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos a partir da data em que foram suprimidas. Bom, aqui a gente está falando de prescrição total. Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre prescrição. A gente vai ver que existe a prescrição total e a prescrição parcial, tá? Como que eu explico essa súmula? Na verdade, a acionata, que na verdade é o termo inicial da contagem da prescrição, ela se dá a partir do momento que o direito é suprimido. Ou seja, as horas pré-contratadas são suprimidas para poder, na verdade, se ajustar ao comando legal. A partir daí eu tenho 5 anos para ajuizar a ação, para cobrar o quê? Os adicionais de horas extras que ficaram no passado. É óbvio que que as pessoas não vão entrar com ações. Aliás, não é muito óbvio, não, porque hoje a justiça ela tem um entendimento muito forte de que, no caso do empregado que entra com ação e ele é demitido, aplica-se a Lei 9.029 por se tratar de demissão discriminatória. Então, muitas vezes as pessoas entram trabalhando, sim, ainda mais banco público, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. É muito comum você verificar empregados ainda na vigência do contrato de trabalho, ajuizando ações. Mas se o empregado não quiser ajuizar a ação trabalhista, como é que ele faz para interromper essa prescrição? Através do protesto judicial. Bacana? Bom, então, aqui tranquilo. A prescrição começa a contar a partir da supressão das horas extras pré-contratadas e começa a acionata, começa a contar ali 5 anos para prescrição. Bacana? Então vamos em frente. Súmula 239, bancário, empregado de empresa de processamento de dados. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Bom, como eu falei, geralmente um banco ele pertence a um conglomerado de empresas. Bacana? Então, uma holding, por exemplo. Então, pode ocorrer que nessa holding, nesse conglomerado, pode haver uma empresa de processamento de dados. Se essa empresa de processamento de dados prestar serviços exclusivamente para essa outra empresa do grupo econômico, para esse banco, esse empregado da empresa de processamento de dados será considerado o quê? Bancário, nos termos da súmula 239. Porém, tal condição ela é afastada quando esse empregado que trabalha nessa empresa de processamento de dados do mesmo grupo econômico do banco presta serviços além do banco para outras empresas do grupo econômico ou também para terceiros. Aí afasta-se o comando da súmula 239 e o empregado passa a não ser mais considerado bancário. Bacana? Então, vamos tocar o barco para frente. Súmula 240, bancário, gratificação de função e adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Ok, vamos fazer a tradução. Bom, o adicional por tempo de serviço, geralmente ele é previsto em convenções coletivas dos bancários, né? Agora eu não me recordo se é por ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, enfim. Existe o adicional de
adicional por tempo de serviço, que vai agregando na remuneração do empregado. Ocorre que, para eu fazer o cálculo da gratificação prevista no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, eu preciso pegar o salário desse empregado com cargo de confiança, mais o adicional por tempo de serviço, fazer a soma dos dois, daí sim calcular 1/3 para pagamento da gratificação por cargo de confiança. Bacana? Também não tem segredo essa súmula, é bem tranquila. Súmula 247, quebra de caixa, natureza jurídica. A parcela paga aos bancários sob a dominação quebra de caixa possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviço para todos os efeitos legais. O que vem a ser a quebra de caixa? Bom, é muito comum no setor bancário, o caixa de banco, que sempre está lidando com valores e muito dinheiro, de repente faltar dinheiro no caixa. E esse dinheiro é descontado do salário deste empregado. Só que isso, na verdade, acaba ferindo um dos elementos do contrato de trabalho, que é a alteridade. Portanto, o que as convenções coletivas prevêem? Uma verba chamada quebra de caixa, que é um valor pago ao empregado bancário, que é caixa, justamente como forma de compensar esses pequenos valores que são dados como diferenças na hora de se fechar o caixa, como forma do empregado de não se passar o risco do empreendimento para o empregado. Então, trazendo um equilíbrio para as duas partes, não lesando, na verdade, o empregado que trabalha como caixa. Bacana? E essa verba tem natureza salarial, não tem essa natureza indenizatória, como se vê falar muito por aí. Bacana? Eu só falo bacana, né? Chato isso. Súmula 257, vigilante. O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário. Bom, como nós já vimos anteriormente, empregados de categorias diferenciadas não recebem o mesmo tratamento dos bancários. E aqui se aplica ao vigilante. O vigilante é uma profissão regulamentada. Não me pergunte a lei agora, que eu não lembro de cor, entendeu? E o importante dessa súmula, na verdade, o relevante dessa súmula só se dá na parte que é referente ao vigilante contratado diretamente por banco. Por quê? Aquele que é contratado por intermédio de empresas especializadas, na verdade, nós temos súmula própria, que é a súmula 331. Por quê? Porque, na verdade, o vigilante não trabalha na atividade meio do tomador de serviço, que seria o banco. Então, ele seria vigilante, nem teria vínculo com o banco, nem se aplicaria as normas referentes aos bancários, aos vigilantes. Tá ok? Então, aquele vigilante que é contratado diretamente pela instituição bancária, ele sim, a gente pode fazer uma análise e verificar que ele não é considerado bancário, tá ok? Súmula super simples de entender. Jornada de trabalho, gerente bancário, essa súmula é fantástica e boa para cair em concurso e em exame de ordem. A jornada de trabalho do empregado de banco, eu já vi inclusive cair. A jornada de trabalho do empregado... Putz, deu crepe. A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o artigo 62 da CLT. Bom, aqui nós temos duas figuras. O gerente de agência
que é o famoso gerente de conta, e o gerente geral da agência. É aquele que geralmente é ótimo, que muitas vezes nós não temos contato. O gerente de agência é o famoso gerente de conta, como eu coloquei. E ele está submetido ao parágrafo 2º do artigo 224, sendo que a sua jornada ela só é dilatada por mais 2 horas, mas, recebendo ainda uma gratificação de 1/3, tá? Já o gerente geral é o que manda na agência, é o que manda, ele tem poder de mando, ele tem cargo de gestão. Então aí eu não aplico mais o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, eu já aplico o artigo 62 da CLT, porque na verdade é um cargo de gerência. Ficaremos por aqui. Na próxima aula iremos falar sobre a compensação de jornada e outros temas. Espero que tenham aproveitado. Como eu falei, revejam o material que vocês já possuem. O primeiro material que eu mandei já possui as súmulas dos bancários. Se por um acaso não possuir, mande um hangout para mim, que eu providencio para vocês. E aproveitem o feriado, vão viajar, vão curtir com a família, exceto aqueles que vão prestar concurso público e exame de ordem. Esses, por obrigação, devem ficar em suas casas estudando. Isto se aplica a este que vos fala também. Ok? Um grande abraço, vejo vocês na próxima aula. Uma outra coisa, prometo que a próxima aula não vou esperar uma semana para postar. Já vou aproveitar o feriado, os estudos para fazer a gravação já. Bacana? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.